Boa noite a todos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. É um dia muito feliz para nós, para toda a igreja, comemorando aí, o aniversário do pastor Everton, o culto de ação de graças a ele e a vida dele. Pastor Everton, eu quero dizer para você, que eu e minha família te ama muito, você sabe disso. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus por tudo que eu aprendi com você nesses anos. Acredito que se eu sou o homem que sou hoje, é porque eu aprendi muito com a sua vida. Me lembro de quando ainda não era da igreja, e você sempre me chamava, sempre convidava, vai lá na igreja. E um dia eu vim, e você cuidou de mim, cuidou da minha família. Me lembro de um dia muito difícil da minha vida, de muita luta, e a primeira pessoa que eu corri foi lá na sua casa, te incomodei lá uma sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje, e com poucos minutos você resolveu minha vida. Sempre quando eu falo de você, eu falo assim, é um homem que com poucos minutos resolve o problema de alguém. Tá bom? Que Deus continue te dando saúde, sabedoria, graça, tá bom? Que Deus continue te fortalecendo, você e sua casa. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar um texto com você, um Salmos, Salmo 90. Abra comigo. Fique de pé para a gente ler, por favor. Salmo 90. Quando eu fui convidado para estar pregando hoje, o versículo 12, ele saltou no meu coração, mas eu quero ler do 1 ao 12, para a gente estar podendo entender um pouco o que Deus quer falar conosco nessa noite. Salmo 90, versículo 1 até o versículo 12. Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando, retornai ao pó, filhos do homem. Verdadeiramente 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrasta os homens na corrente da vida, são breves como o sono, são todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por Tua ira e perante Tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da Tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do Teu furor. Findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da Tua ira e da Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque em Ti há refúgio, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos, ó Pai, na antiga aliança, que somente em um dia o Senhor manifestava a sua glória, Pai. Louvamos a Deus porque estamos no tempo da graça, do Evangelho de Jesus Cristo.
E é bem verdade, Deus, que sabemos que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então, Pai, podemos descansar, Pai, porque o Senhor está presente em nosso meio. Pai, muito obrigado por cada vida que encontra aqui neste lugar. Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Deus. Me ajuda, Senhor. Ajuda-me a transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Toma, meu Pai, cada coração aqui, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmão. Irmãos, o Salmo 90 é um dos salmos, se não for o salmo mais antigo dessa coletânea de salmos. Se você for estudar, você vai ver que quem escreveu ele foi Moisés. Moisés, a qual nós aprendemos muito agora no retiro. E, de fato, é que Moisés, ele já é um pouco avançado de idade. Aqui ele já está completando, a terceira fase da sua vida, de 40 anos. Ele está aqui próximo a findar a peregrinação do deserto, aonde ele liderou o povo de Israel. E é interessante, irmãos, que nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é a poderosa palavra de Deus. Só que nela nós vamos ver que os homens também falaram. Homens simples, homens comuns, homens tementes a Deus, homens ímpios, homens que sabiam o que queriam em Deus, homens que não entendiam o que de verdade Deus queria de nós, homens importantes, reis, simples, pescadores. Alguns homens puderam falar na Bíblia, mas também falaram homens cheios do Espírito Santo. Na Bíblia há registro de homens que oraram cheios do Espírito Santo. É de fato que a gente consegue ver que Moisés, ele está orando, mas não está orando na carne. Não, Moisés não está orando para o seu próprio interesse. Não, é possível perceber que Moisés está possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a sua vida quando ele está orando. Nós vamos ver que um homem que demonstra tanto amor, tanto desejo de que Deus esteja em todas as gerações, só pode ser um homem cheio do Espírito Santo. Quer ver quando você está orando e o Espírito Santo está te possuindo? Perceba se em suas orações você está intercedendo por pessoas. É uma das características de que nós estamos cheios do Espírito Santo na oração. Quando nós esquecemos um pouco o nosso próprio ventre, o nosso próprio umbigo, as nossas próprias vontades e começamos a pensar em pessoas, nas próximas gerações, nas próximas pessoas. E é interessante, irmãos, que Moisés, ele vai declarar coisas absolutas neste salmo. É interessante como ele compara a eternidade de Deus, como ele compara que Deus jamais morre, Deus não tem um tempo, Deus nunca não foi criado em uma data e será término em outra data. Não, Moisés demonstra a eternidade de Deus, o poder de Deus, o senhorio de Deus. E em contrapartida, neste salmo, Moisés também mostra para nós o quão frágil é o homem, quão breve é a vida do homem. Nós, irmãos, viveremos nessa terra por pouco tempo. Nós estamos nessa terra em uma breve passagem de dias. Moisés demonstra isso em sua oração. Em contrapartida, ele exalta Deus. O seu Deus não vai parar de cuidar do seu povo quando Moisés descer à sepultura. Moisés entende que quando os seus olhos fecharem e o seu corpo voltar ao pó, Deus ainda vai continuar trabalhando e cuidando do seu povo. Por quê? Porque Deus é eterno. Fala para o seu irmão, você serve a um Deus eterno.
Você serve a um Deus eterno, aleluias. E é interessante, irmãos, que Deus, ele não é como nós. Nós precisamos entender isso. Deus é eterno. A eternidade e eternidade, tu és Deus. Não tem como entender a eternidade. Quer ver o nosso cérebro fritar, começar a fritar, é quando você começa a querer entender a eternidade. A eternidade não há um tempo fixo, não há passado, não há presente, não há futuro. Deus, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés está dizendo, de eternidade a eternidade, ninguém ocupará o seu trono. De eternidade a eternidade, não surgirá alguém mais poderoso do que o Senhor. De eternidade a eternidade, não existirá alguém mais zeloso, cuidadoso, amoroso do que o nosso Deus, irmãos. Ele é o Deus eterno. Moisés está dizendo que este Deus, ele também, ele cuida. Ele é eterno e o seu cuidado também é eterno. Então, Deus, ele não cuidou de mim ontem e hoje ele não vai cuidar mais. Deus não cuidou dos hebreus no deserto e não vai cuidar da nossa igreja no tempo de hoje. Não, pelo contrário, ele continua zeloso, cuidadoso, ele continua guardando, ele continua provendo, ele continua sustentando o seu povo. Moisés está dizendo que ele é o nosso refúgio, ele é o nosso, aquele que cuida, ele é aquele que guarda, aquele que nele crê, todos os dias de nossas vidas. É interessante que Moisés, ele entende isso, de que Deus continua cuidando do seu povo. E Moisés, ele experimentou isso. Muitos anos se passaram na vida de Moisés. Sabemos que ele venceu, ele conseguiu viver 120 anos. Deus permitiu Moisés viver 120 anos nessa terra. Em 120 anos, Moisés, ele experimentou o cuidado de Deus. Nós sabemos que desde seu nascimento, aonde havia uma perseguição para os bebês homens que estavam nascendo, Deus guardou Moisés ali, naquele rio, dentro daquele cesto. Sabemos que Moisés foi cuidado por Deus a vida inteira. Nosso Deus, ele é zeloso, irmãos. E é interessante que Moisés, ele está orando, e a gente percebe que ele sabe o que ele quer em sua oração. Moisés, ele está orando, mas ele não está perdido na sua oração. Ele está diante de Deus e ele sabe o que pedir. Ele não quer fazer da oração uma prática religiosa. Não, Moisés está entendendo que os seus joelhos estão dobrados na terra, mas o seu coração está diante do trono de Deus. Irmãos, é preciso nós entendermos que a nossa oração está alcançando o trono de Deus. Não há nenhum mérito para nós se nós pensarmos que a nossa oração não alcance o trono de Deus. Moisés está claro para ele de que apesar de seus joelhos estar na terra, os seus olhos, o seu rosto está no pó, o seu coração, a sua oração está diante deste Deus que é eterno, que é poderoso, que é cuidadoso, que é zeloso, que guarda o seu povo. E é interessante, irmãos, que Moisés, ele percebe a eternidade de Deus, ele percebe o cuidado de Deus, ele entende que de geração em geração, ele continua sendo refúgio. É Moisés orando, é Moisés acreditando que mesmo ele morrendo, mesmo ele não entrando na terra prometida, Deus ainda continuaria
cuidando do seu povo. Olha como é um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Moisés sabe que ele não vai entrar na terra. Deus já tinha dito para ele que ele não vai entrar na terra, Moisés. Você não vai pisar nessa terra. Mas mesmo assim, Moisés pede para que Deus cuide daquela geração que entre na terra. É interessante, irmãos, que Deus ministrou o meu coração, mesmo que talvez eu entenda de forma equivocada que eu não estou recebendo um cuidado de Deus aos meus olhos, eu não estou conseguindo palpar o cuidado de Deus, eu continuo crendo que Ele está cuidando de pessoas, que Ele vai continuar cuidando das gerações que estão vindo, que Ele vai continuar provendo para as gerações posteriores. Este Moisés, ele não está preocupado somente com a sua vida, não. Moisés não está com pirraça com Deus. Ele entende que ele não vai avançar, mas Deus é o Deus que cuida de gerações em gerações. É interessante, irmãos, que Moisés, ele percebe esse cuidado de Deus, ele pede, ele crê que Deus vai cuidar das gerações que estão vindo, e ele também entende a fragilidade humana, a brevidade da vida. Irmãos, a sua vida é breve. Fala com a pessoa que está do seu lado, a sua vida é breve. Fala assim, a sua vida está passando, irmãos. Os dias estão passando. Irmãos, nós não vamos habitar nesse corpo para sempre. Nós só vamos viver uma vida aqui na terra. Nós vamos viver uma vida só. E Moisés entende isso. Ele entende que este tabernáculo, criado por Deus, semelhança de Deus, lá no Éden, a imagem e semelhança de Deus, foi corrompido pelo pecado. Moisés entende que este corpo, que às vezes nós idolatramos, às vezes nós achamos que ele é forte, ele vai passar como a alvorada. Este corpo não conseguirá ir, a não ser que nós sejamos arrebatados hoje. Aí este corpo está servindo. Mas Moisés entende que o homem, ele vai viver, e ele entende uma data, um período de 70 a 80 anos. Moisés entende que passar disso não compensa. Passar disso é labuta, é sofrimento. O homem vive de 70 a 80 anos. Hoje uma pessoa estava dizendo para mim que ia fazer 50 anos. Aí eu estava meditando nesse texto, na hora que ele estava falando, lá no horário de almoço, falei, irmão, se você vai à praia uma vez só por mês, talvez você só vai mais umas 20, 25 ou 30 vezes, pensando para ele. E é interessante, irmãos, que Moisés descobre, ele percebe a fragilidade. Ele escreve isso para nós também entendermos. E a pergunta é: o que você tem feito com a sua vida? Como você tem vivido? Você tem aproveitado a sua vida da maneira correta? Ou você tem desperdiçado a sua vida? Você tem gastado a sua vida da maneira correta? Ou você tem brincado de viver? O que Moisés está chamando a atenção para nós é que nós somos breves. E nós precisamos entender que somos breves. Ou seja, não dá para adiar o propósito de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas estão deixando para amanhã se consertar com Deus? Quantas pessoas estão deixando para amanhã perdoar? Quantas pessoas estão deixando para amanhã melhorar o seu nível de oração? Às vezes conversamos com jovens e eles ainda estão na dúvida de entregar ou não verdadeiramente a sua vida para Jesus.
sendo que a vida passa rápido. Moisés está nos ensinando isso. Irmãos, aprenda a aproveitar a sua vida. E é interessante que ele entende a velocidade, a brevidade, o quão rápido é a vida do homem. E ele está orando, ele está começando, ele começa falando da eternidade, louvando a Deus pela eternidade, ele louva a Deus pelo cuidado de Deus, ele entende que Deus é Deus de geração em geração, ninguém vai poder substituí-lo no seu trono, ninguém vai poder arrancar o senhorio de suas mãos, o poder de suas mãos. Moisés entende a fragilidade do homem, Moisés entende o quão breve é a vida, e ele faz um clamor. Versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Olha que interessante, eu fiquei imaginando Moisés cheio, possuído pelo Espírito Santo, fazendo esta oração, porque ensina-nos, Moisés está orando no plural, Moisés está preocupado com o povo de Deus. Moisés não quer uma sabedoria em contar os seus dias só para si. Moisés quer que Deus, o próprio Deus, ensina todo o seu povo a contar os dias. E contar os dias, irmãos, não é ir registrando cada dia que se passou na sua vida. Contar os dias de maneira sábia é vivendo um dia de cada vez. Mas eu falei com Jesus, falei com Deus. Deus, eu creio que Moisés foi atendido. E eu queria meditar um pouco com você, na palavra de Deus, que Deus, ele respondeu à oração de Moisés. Só existe uma maneira de contar os nossos dias de maneira sábia. Sabe que maneira é essa? Em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, o autor da vida. A Bíblia diz que ele é a própria vida. Ele disse em João capítulo 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente em Jesus Cristo, irmãos, podemos contar os nossos dias de forma sábia. Por quê? Olhamos para o passado. Sem Jesus, quão terrível é o nosso passado. Olhamos para os dias que passaram, desde o dia que nós nascemos, até o dia de hoje. Sem Jesus, o que seria de nós? Mas a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 17, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, e eis que Ele fez tudo novo. Em Jesus Cristo, irmãos, podemos olhar para os dias que se passaram e nos sentimos perdoados. Olhamos para o passado em Jesus Cristo e podemos dizer, Ele estava cuidando de nós. Olhamos para os dias terríveis do passado e em Jesus Cristo podemos nos alegrar. Sabemos, irmãos, que olhar para o passado, quantas pessoas estão sofrendo pelo seu passado? Quantas pessoas estão perdidas ainda, estão traumatizadas, vivendo em lutos? Quantas pessoas ainda estão marcadas? Quantas pessoas conseguem se perdoar, olham para o seu passado? Elas ainda estão presas no seu passado. Olhe para o seu passado, mas também olhe para Jesus. Irmãos, eu me lembro de quando eu estava casando.
tudo o que eu queria, irmãos, era uma vida nova. E eu me lembro que o pastor Marcel pegou uma folha em branco e ele rabiscou uma folha assim e falou assim, ó, essa aqui é a vida de vocês, até o dia de hoje. Aí ele virou, agora Deus está dando uma nova vida a vocês, uma folha em branco. Somente em Jesus Cristo você consegue contar os seus dias de forma sábia, porque Ele pega o seu passado todo rabiscado, todo no lamaçal do pecado. Talvez a sua história é muito triste, talvez você recebe acusações pelo seu passado, mas Ele te dá uma folha em branco. Ele te dá uma nova chance de viver. Ele faz você se alegrar, até quando você olha para os dias que se passaram ruins. Eu me lembro, irmãos, na minha casa não tinha culto, na minha casa tinha briga. Quando eu era criança, lá dentro da minha casa era briga, era o meu pai querendo matar minha mãe querendo matar o meu pai. Nós corríamos para o terreiro, nós fugíamos de casa, não ficávamos em casa não. Mas um dia Jesus chegou na minha vida e eu olho para o meu passado e não me entristeço mais. Deus cuidou de mim. Deus cuida de você, irmão. Somente em Jesus Cristo você pode olhar para o seu passado. Irmãos, eu falo isso com experiência própria, porque há um pouco tempo atrás eu comecei a calcular o passado, os anos que se passaram. E é muito ruim, irmãos, olhar para o passado e não olhar para Jesus. É perigoso como cristão olhar para o passado e não olhar para Jesus. Irmãos, quão triste é quando você cai no engano de olhar para a vida que se passou e esquecer de olhar para Jesus. Isso pode te desanimar a caminhar. Isso pode te fazer você parar. Alguém vai dizer que a depressão é a pressão do passado. É pessoas tristes com as suas vidas. Mas eu estou dizendo para você nesta noite, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para a sua história e olhe para Jesus. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas foram abusadas quando criança? Quantas pessoas foram abandonadas? Quantas pessoas não conhecem os seus pais? Quantas pessoas não conhecem a sua mãe? Quantas pessoas ainda estão presas nisso? Mas eu quero dizer para você, Jesus é capaz de curar você. A maneira mais sábia de se viver é em Jesus Cristo. Mas é importante deixá-lo, Ele nos achar, irmão. Me lembro que a gente olha para a Bíblia Sagrada, somente em Jesus Cristo nós podemos nascer de novo. Nascer de novo, uma nova vida. Às vezes eu fico vendo pessoas aceitar Jesus, e eu sempre oro a Deus, que essa pessoa esteja almejando uma nova vida. Eu sempre oro quando eu vejo alguém aceitando Jesus, que essa pessoa esteja desesperada por uma nova vida. Eu sempre pergunto, eu sempre falo com Deus, o Espírito Santo, coloca nessa pessoa um desejo de viver uma nova vida. Porque, irmãos, tem gente que aceita Jesus, mas não quer uma nova vida. Como é isso? Não tem como. Aceitar Jesus é nascer de novo, é começar uma nova vida, é ter todos os seus pecados perdoados, é nascer da água, é nascer do Espírito, é passar pelo arrependimento, é se lavar nas águas purificadoras, que é o arrependimento.
é se arrepender das práticas, dos dias maus, dos dias sem Cristo, e agora almejar dias bons, dias sábios, é dias em Cristo, irmãos. E viver no presente, irmãos. Só em Cristo nós podemos viver dias atuais de maneira sábia. Olhe para os dias atuais sem Cristo para você ver. Comece a olhar para o dia de hoje, o dia que você passou hoje, sem Jesus. Você vê que você aguenta. Eu não aguento, irmãos. Olhar para os dias atuais sem Jesus é viver uma vida estressada. Olhar para os dias atuais sem Jesus é viver uma vida sem direção. Olhar para os dias atuais sem Jesus Cristo é viver perdido. Olhar para os dias atuais, o dia de hoje, se você olhou somente para esta quinta-feira e não olhou para Jesus, cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado, é perigoso. Somente em Jesus podemos viver de maneira sábia. E é interessante que Moisés não está pedindo uma mente sábia. Moisés não está querendo sobressair. Não quer um povo somente que sobressaia no entendimento. Ele está pedindo um coração sábio. Por que um coração sábio? Porque um coração sábio é um coração de alguém que nasceu de novo. O coração de pedra foi arrancado, foi colocado um coração de carne. O coração do velho homem foi arrancado, foi colocado um coração novo, um coração ensinável, um coração que se quebranta, um coração que anseia pela presença de Deus. Irmãos, Jesus, Ele nos garantiu algo em Mateus capítulo 28, o versículo de número 20, ou o versículo de número 16. Eis que eu estou convosco todos os dias. Nós não estamos na antiga aliança, irmão, aonde a presença de Deus se manifestava só no dia da expiação. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo onde o véu foi rasgado de alto a baixo. Nós estamos no tempo onde você pode, a Bíblia diz que Ele inaugurou um novo e vivo caminho pelo sangue dEle vertido naquela cruz. Você tem portas abertas através de Jesus Cristo, irmão. Jesus, Ele quer viver tanto nos nossos dias, Ele quer que nós descansamos nele tanto todos os dias, que Ele, irmãos, Ele não projetou somente um lugar para o adorar. A Bíblia diz que Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Você, na sua casa, você, aonde você puder, você pode dobrar o seu joelho. Você tem livre acesso a Jesus Cristo. E viver sem estresse. Eu estava no médico e foi fazer um teste lá de estresse, meu Deus. Aí foi fazer os testes lá, tinha que ficar de olho fechado e tal. Você está muito estressado. Nossa, Deus, você vai passar, você vai morrer. Começou a falar assim comigo. E eu fui me abatendo. Falei, Deus, o que está fazendo eu ficar tão estressado? É porque eu tirei os meus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Nunca tire. Todos os dias, olhe para Jesus. Não tire os seus olhos. E em Jesus, irmãos, nós podemos descansar os dias que estão vindo. Os dias que estão por vir. O amanhã, nós já podemos descansar nele. Por quê? Ele já está lá no amanhã. E Moisés, ele ensina-nos a contar os nossos dias.
faça com que nós saibamos quão é rápido os nossos dias. Faça nós nos aproveitarmos os nossos dias, estando na presença de Deus, irmão. Você não sabe quantos dias você vai viver nessa terra. Eu não sei quantos dias eu vou viver nessa terra, mas de uma coisa eu sei: se eu acordar amanhã pela manhã e dobrar o meu joelho, o meu Redentor vive. O meu Senhor está vivo lá para falar comigo. Ele está com os ouvidos abertos. Ele está com a sua mão querendo me pegar, querendo falar comigo. Em Jesus Cristo, irmãos, é a única maneira de contar os dias de forma sábia. Em Jesus Cristo é a única maneira de alcançar a eternidade. Sabe o que Moisés está orando? Eu imagino Deus ouvindo esta oração de Moisés. Revela-nos quem poderá subir. Olha o versículo 11. Saiu aqui, irmãos. Versículo 11. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? O único, irmãos, que recebeu a ira de Deus foi Jesus Cristo. Ele tomou o cálice da ira de Deus. Ele bebeu do cálice da ira de Deus, da cólera de Deus. Sabe para quê? Para te dar a vida eterna. Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu te pergunto, você tem aproveitado o seu dia? Em que você tem gastado o seu dia? Muitas das vezes, irmãos, gastamos os nossos dias atrás de dinheiro. Muitas das vezes gastamos os nossos dias atrás de reconhecimento humano. Muitas das vezes gastamos o nosso dia inteiro murmurando, reclamando. Muitas das vezes gastamos o nosso dia inteiro comparando a nossa vida com a vida dos outros. Comece a gastar o seu dia com a presença de Deus, irmãos. Comece a gastar o seu dia com a presença de Deus. O pastor estava orando aqui, pedindo o reino de Deus, e eu estava lá orando, também lá no retiro, de todas as pessoas que iam lá na frente, era o meu clamor, pastor Marcelo: Senhor, coloque o reino de Deus dentro desses corações, coloque o reino de Deus dentro dessas pessoas, porque, irmãos, quem tem o reino de Deus dentro dele, ele quer trabalhar para Jesus, ele quer ser parecido com Jesus, ele quer orar, buscar a Jesus. Ele não quer só um alívio. Jesus não é só um alívio para a sua dor. Não. Ele quer colocar o reino dele dentro de nós, irmãos. Existem pessoas, irmãos, que querem o reino de Deus. Existem pessoas que receberam o reino de Deus. É por isso que elas não param. Não param de pregar, não param de cantar, mesmo fracos. Eu fiquei pensando, Deus, será mesmo que o Senhor quer se manifestar só aqui no retiro? Não, o meu Deus não quer se manifestar só aqui, não. Ele quer colocar o reino de Deus. E quem recebeu o reino de Deus dentro dele, irmãos, a mesma presença que estava lá, ele quer lá dentro da casa dele. Ele quer carregar essa presença. Está achando que aquilo lá foi tudo de Deus que nós recebemos? Deus tem muito mais, irmãos. Deus tem muito mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem no secreto, Deus tem no meio da igreja, Deus tem no monte, Deus tem em cima da moto, no carro. Deus tem presença dele para as nossas vidas. E viver de maneira sábia. Imagine se não fosse a eternidade. Um homem chamado Asaf também escreveu um salmo, Salmo 73. E a Bíblia diz que ele começou verdadeiramente: Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram, porque eles estão lá rechonchudos, estão gordinhos,
semblante bom, parece que não tem problema para eles, e eu estou aqui, perecendo. A Bíblia diz que quando ele estava se esforçando para entender isso, ele entra no Santo dos Santos, e Deus mostra o fim dos ímpios para ele. Aí ele começa a declarar: Senhor, a quem eu tenho na terra a não ser a ti? Este homem, salmista, levita da casa de Deus, estava incumbido de escrever este salmo, quase se escorregou, mas Deus revelou a eternidade para ele. Quantos cristãos, irmãos, não têm a eternidade nos seus olhos? A eternidade tem que ser a janela dos nossos olhos. Nós cantamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este tem sido mesmo o nosso clamor. Esse deve ser o nosso clamor. A Bíblia diz: o Espírito e a igreja dizem: vem. Jesus, irmãos, não pense que contar a vida de maneira sábia, não espere você estar em uma condição melhor. Não, é também no meio do sofrimento. Jesus Cristo, irmãos, é a única forma de contar a vida de maneira sábia. Fique sobre seus pés. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que não aceitou Jesus verdadeiramente, que não aceitou Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, não confessou Ele com a sua boca e queira aceitar Jesus. Talvez você está vivendo dias, irmãos, talvez tenha alguém vivendo dias que não sabe, não consegue se alegrar, não consegue ter paz, não consegue e queira aceitar Jesus. Eu te convido, se tiver alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, eu quero dizer para você, em mais nenhum outro você vai alcançar um coração sábio. Se tiver alguém, tem alguém que queira aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus. Tem mais alguém, irmãos, que queira aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Irmãos, não espere, a sabedoria não vem com cabelos brancos. A verdadeira sabedoria não vem com cabelos brancos, não vem após uma faculdade. Tem mais alguém, irmãos, que queira aceitar Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Eu te garanto, irmão, somente nele há verdadeira alegria, somente nele, em Jesus. A sua vida passa rápido, talvez você não vai ter outra oportunidade. Pastor Marcel vai estar orando por esses dois irmãos que estão aceitando Jesus.